Este caso aconteceu na Austrália, no ano de 1989. Nesse dia, uma festa foi realizada, mas o que exatamente aconteceu naquela noite deixou a Austrália horrorizada e perturbada. No entanto, há muitas perguntas em torno do caso, deixando a mãe da vítima dizendo o seguinte: a forma como a polícia lidou com todo esse caso me enoja, e eu tenho lutado pela verdade. Este é o caso de Lee. Lee nasceu em 24 de julho de 1975. A vida dela não foi fácil desde o começo. Os pais dela se separaram quando ela tinha cerca de 7 anos. Como isso ocorreu cedo na vida dela e nos anos de formação, a separação foi difícil para ela. Como você pode imaginar, ela passou alguns anos morando com os avós. Depois da separação dos pais, Lee voltou a morar com a mãe, que havia conhecido um novo homem. Em 1989, Lee estava morando em uma pequena cidade litorânea chamada Fern Bay, com sua mãe, seu padrasto Brad e sua irmãzinha. Fern Bay fica localizada ao norte de Stockton, em New South Wales. Era um bairro litorâneo tranquilo no final dos anos 1980. A região não era conhecida por ser perigosa, no entanto, os crimes violentos estavam aumentando. Ataques graves estavam em alta. Em meados dos anos 80, havia cerca de 1.800 crimes violentos por ano e até meados da década, esse número havia subido para 3.700. Em 1989, Lee tinha 14 anos. Ela estava no 8º ano da escola e tinha muitos amigos. Ela adorava animais e sonhava em se tornar veterinária um dia. Ela passava a maior parte dos fins de semana e feriados com a avó, que morava em Quilliban Bay. Segundo quem a conhecia, era lá que Lee se sentia mais em casa. As pessoas que conheciam Lee a viam como uma garota gentil, uma adolescente comum começando a se descobrir. Ela também estava começando a chegar numa idade em que era convidada para festas onde haveria consumo de álcool. No dia 3 de novembro de 1989, Lee foi convidada para uma festa de aniversário na praia. Esse evento era para comemorar o 16º aniversário de um garoto da região. A festa foi realizada no North Stockton Surf Club. Cerca de 50 a 60 adolescentes foram ao local naquela noite. A maioria deles estava no 10º ano. Na Newcastle High School, Lee conhecia pelo menos a maioria das pessoas que estavam presentes naquela noite. Ela se arrumou e foi até lá com alguns amigos. Lee chegou à festa por volta das 19h30. A mãe dela tinha dado permissão para ela ir, mas também combinou de buscá-la mais tarde naquela noite, por volta das 23h. A mãe de Lee achava que a festa seria supervisionada por adultos, mas esse não era o caso. A festa, na maior parte do tempo, estava sem supervisão. Havia 2 rapazes mais velhos presentes, Matthew Webster e Guy Wilson. Ambos tinham 18 anos. Esses 2 estavam atuando como seguranças não oficiais. Eles tinham a tarefa de marcar as mãos dos convidados para confirmar a entrada. Claro, nem precisa dizer que eles não eram qualificados para realmente fazer esse trabalho. E é aqui que as coisas começam a ficar bastante perturbadoras. Uma teoria, nesse caso, é que os garotos mais velhos da festa planejavam embebedar várias das garotas mais novas e fazer o que quisessem com elas. Várias testemunhas depois contaram à polícia que Matthew Webster havia se gabado de que ele e outros planejavam embebedar Lee e outras garotas. E todos eles iriam, abre aspas, passar por cima delas. Quase todas as pessoas presentes estavam abaixo da idade legal para beber, mas muitos dos participantes consumiram álcool e maconha. Essa falta de supervisão e a presença dessas substâncias prepararam o terreno para os eventos caóticos que se desenrolaram. Dentro do evento, uma banda estava se apresentando. O clima era animado, para dizer o mínimo. Devido à imaturidade dos convidados e ao consumo excessivo de álcool, a festa saiu do controle, com brigas e comportamentos inadequados. À medida que a noite avançava, Lee também ficou bastante embriagada. No início da noite, ela recebeu grandes quantidades de uísque e Coca-Cola.
Os presentes no evento depois disseram aos investigadores que ela parecia visivelmente afetada pelo álcool. Aparentemente, ela estava cambaleando e em um estado vulnerável. Alguns até dizem que ela teve dificuldade para ficar de pé sem ajuda nesse estado vulnerável. Algo realmente horrível aconteceu com Lee e as coisas tomaram um rumo desprezível agora. Os detalhes exatos do que aconteceu permanecem obscuros até hoje. Em algum momento durante a noite, uma de duas coisas aconteceu. Lee foi ou levada para fora da festa ou foi coagida a sair da festa, para uma área isolada nas dunas de areia, próximas. De qualquer forma, ela foi levada para longe da festa com intenções sinistras. Eles queriam ela em um lugar onde ninguém pudesse ver. Essa pessoa não foi identificada, mas tinha 15 anos ao chegar nas dunas de areia. Esse jovem de 15 anos interpretou Lee. Há alguma controvérsia sobre o quão consensual isso foi. Alguns tentaram afirmar que isso foi consensual, no entanto. Lee tinha 14 anos e estava extremamente bêbada, a ponto de ter dificuldade até para ficar de pé. Ela foi forçada. Quando isso acabou, Lee voltou para a festa em estado de pânico. Ela estava profundamente preocupada. Ela tinha medo de estar grávida. Aqueles que viram Lee, quando ela voltou, disseram depois que ela estava visivelmente abalada e que havia sangue em sua calça entre as pernas. Lee estava gemendo e chorando. Em um momento, ela caiu no chão e estava sentindo muita dor. Então, ela gritou o nome do garoto que a havia levado até as dunas de areia. No entanto, espalhou-se pela festa a notícia de que Lee havia tido relações sexuais com esse garoto. Alguns entenderam isso como um sinal de que também poderiam ter chance com ela. Guy Wilson tentou perguntar a Lee se ela também estaria interessada em dormir com ele, mas Lee rejeitou suas investidas. Um grupo de garotos então começou a atormentar Lee. Os garotos mais velhos, Matthew Webster e Guy Wilson, junto com outros garotos mais novos que não podem ser identificados por razões legais, cercaram Lee e a jogaram no chão. O grupo então começou a chutá-la. Eles cuspiram nela e derramaram cerveja em sua cabeça. Vários deles, então, a acusaram de ser uma prostituta, segundo os que estavam lá. Havia muitas pessoas assistindo e ninguém fez nada para ajudar. Eles apenas ficaram parados e riram. Quando Lee se levantou e saiu correndo, um dos garotos jogou uma garrafa de vidro nela. Lee foi vista por várias testemunhas saindo do clube em direção à praia por volta das 22h30 naquela noite. Quando ela estava saindo, Matheus Weber avistou Lee e decidiu segui-la. Lee caminhou sozinha pelas dunas de areia. Matheus estava logo atrás. Não está claro se Matheus estava sozinho ou não até hoje, mas de qualquer forma, o que sabemos é que Matheus a seguiu. Ele viu a oportunidade de fazer o impensável. Uma vez, nas dunas de areia, Matheus atacou Lee brutalmente na área isolada. Essa sequência de eventos foi reconstruída com evidências forenses e pela confissão de Matheus em entrevista posterior. O que aconteceu em seguida com Lee está entre os atos mais horríveis que já relatei neste canal. Como mencionei, não está claro se Matheus agiu sozinho, mas, supostamente, Matheus, possivelmente junto com outros, imobilizou Lee no chão e a violentou. É compreensível que Lee possa ter tentado pedir ajuda. Então, Matheus pegou um pouco de areia e forçou em sua boca. Esse ato também pode refletir uma desumanização ainda maior que Lee sofreu durante os múltiplos ataques que enfrentou. Se isso já não fosse o bastante, uma garrafa de cerveja quebrada foi inserida nos genitais de Lee. Isso, é claro, causou dor extrema e danos ao corpo dela. Os detalhes forenses do caso de Lee pintam um quadro angustiante da violência que ela sofreu em seus momentos finais. Matheus e os outros que estavam lá provavelmente perceberam o que fizeram. Matheus sabia que se Lee sobrevivesse, ela informaria a polícia e contaria quem fez isso com ela, e a vida dele poderia ser arruinada para sempre. Matheus olhou ao redor das dunas de areia e, enquanto examinava a cena, avistou algo, uma grande pedra. Essa pedra
pesava 5,6 quilos, ou cerca de 12 libras. Era incrivelmente grande e pesada. Enquanto Lee estava deitado na areia, sentindo uma dor extrema, Mateus pegou a pedra. Em seguida, ele ficou sobre Lee e levantou a pedra acima da cabeça. Ele desceu com a pedra várias e várias vezes, acertando a cabeça de Lee com tanta força que o crânio dela rachou. A gravidade dos ferimentos dela foi tão intensa que o tecido cerebral ficou exposto devido à força dos golpes. Após matar Lee, Matthew largou a pedra e fugiu do local. A cena que ele deixou para trás era extremamente horrível, com respingos de sangue alcançando até 2,8 metros de distância do corpo de Lee. Enquanto isso, 23, Gua, se aproximava rapidamente, e a mãe e o padrasto de Lee foram buscá-la. Eles chegaram ao local, mas não conseguiram ver Lee em lugar nenhum. Os dois procuraram por ela na área geral, mas ela não estava em lugar algum. Eles simplesmente presumiram que Lee poderia ter ido para a casa de uma amiga passar a noite. Então, sua mãe e seu padrasto decidiram voltar para casa e esperar por ela lá. Mas é claro, Lee não voltou na manhã seguinte, depois que seu padrasto retomou as buscas. Enquanto ele caminhava pelas dunas de areia, a menos de 100 metros de onde a festa aconteceu, ele a encontrou. Como você pode imaginar, a cena foi extremamente angustiante. Ele imediatamente chamou os serviços de emergência e uma investigação foi iniciada. A cena do crime foi estabelecida e os restos de Lee encaminhados para a autópsia, que apontou traumatismo craniano por objeto contundente como causa da morte. Como mencionei, o crânio dela estava gravemente fraturado e ela tinha danos extremos no cérebro, com tecido cerebral exposto. No entanto, os investigadores encontraram algo realmente estranho. Os golpes com a pedra, que acabaram matando Lee, vieram de várias direções, o que significa que provavelmente mais de uma pessoa foi responsável. Lee também sofreu traumas internos significativos nas costelas, no fígado e nos rins. Essas lesões sugerem que ela foi submetida a golpes repetidos e violentos. Foram encontrados sinais de hemorragias por asfixia, indicando que pode ter ocorrido estrangulamento ou compressão do pescoço dela durante o ataque. Lee também sofreu ferimentos horríveis em suas partes íntimas, incluindo laceração e hemorragia interna. As lesões indicavam o uso de uma garrafa de cerveja quebrada. Areia também foi encontrada em sua boca e vias aéreas, inserida à força. Durante o ataque, Lee também foi parcialmente despida. Manchas de sangue foram encontradas espalhadas por uma grande área, indicando uma luta extremamente violenta. Relatórios indicaram que mais de uma pessoa era responsável. A mídia logo divulgou essa história, e vários fatores chamaram a atenção do público. O nome único de Lee, sua pouca idade e, claro, a extrema violência que foi usada no assassinato. A polícia começou a trabalhar para encontrar os responsáveis. Esse foi um processo incrivelmente longo. Primeiro, a polícia precisava juntar as peças para entender exatamente o que havia acontecido. A área foi isolada e exames forenses foram realizados para coletar as evidências. Aproximadamente 150 pessoas foram interrogadas durante a investigação. A investigação foi marcada por boatos, informações falsas e supostas más lembranças. Houve também uma citação notável, silêncio assustador, por parte dos pais de outros adolescentes na festa, o que dificultou a coleta de informações. A relutância da comunidade local em fornecer informações criou desafios para os investigadores que tentavam reconstruir os eventos que levaram à morte de Lee. Muitos dos participantes da festa eram adolescentes menores de idade que podem ter omitido informações para evitar se incriminar ou incriminar seus amigos. Esse silêncio foi agravado pelos pais desses adolescentes que pareciam desencorajar a cooperação aberta com a polícia. Os pais provavelmente temiam consequências legais para os filhos pelo consumo de álcool, drogas por menores ou envolvimento no assédio a Lee. Algumas testemunhas depois admitiram dar informações falsas, dificultando ainda mais a investigação. Alguns pais dos adolescentes podem ter pressionado membros da comunidade a ficar em silêncio.
Tudo isso fez com que pessoas-chave que poderiam ter estado envolvidas ou testemunhado eventos importantes nunca fossem realmente responsabilizadas durante os interrogatórios. Os detetives focaram nos rapazes da festa e solicitaram amostras de sangue de vários suspeitos. Eles também foram solicitados a entregar à polícia as roupas que usaram na noite do assassinato. Matthew Webster foi um desses suspeitos. Os policiais pegaram as câmeras usadas naquela noite e analisaram todos os filmes para verificar se algum suspeito havia entregue roupas diferentes. Enquanto analisavam as fotografias, eles encontraram uma imagem de Matthew e conferiram suas roupas. Matthew Webster havia entregue um conjunto de roupas diferente. Isso acendeu o sinal de alerta na mente dos policiais. Testemunhas relataram ter visto Matthew seguir Lee até as dunas depois que ela saiu da festa, e por isso Matthew foi interrogado sobre seu envolvimento naquela noite. 3 meses após o assassinato, ao ser questionado pela polícia, Matthew não conseguiu explicar convincentemente onde estava quando Lee foi morto. Matthew inicialmente negou qualquer envolvimento, mas a pressão aumentou depois que evidências foram apresentadas a ele. A polícia continuou interrogando Matthew, até que a pressão se tornou insuportável e ele acabou cedendo, confessando ter matado Lee. Sua confissão revelou detalhes assustadores sobre os fatos que levaram à morte dela. Matthew afirmou que viu Lee caminhando pela grama em direção ao final do estacionamento do local. Ele afirmou ter gritado para ela, "Lee, não vá por aí", mas que ela se virou e disse para ele se ferrar e deixá-la em paz. Ele a seguiu e viu Lee sentada na grama. Ele se aproximou dela e afirmou ter falado com ela. Ele disse que foi com a intenção de forçá-la. Mas Matthew afirmou que os dois caminharam até os arbustos e ele começou a tirar as roupas dela. Ele disse à polícia que os dois estavam prestes a ter relações consensuais, mas que ela começou a empurrá-lo e a dizer, "Não, eu não quero." Matthew disse que perdeu a cabeça e simplesmente fez o que fez, disse Matthew. Ele agarrou o pescoço dela e a estrangulou antes de pegar a pedra e matá-la. Após essa confissão, Matthew foi preso e acusado de assassinato. Embora Matthew nunca tenha confessado realmente ter atacado Lee com a garrafa quebrada, e a polícia nunca se preocupou em perguntar se ele agiu sozinho. Se Matthew não fez isso com ela, então quem fez? Mais alguém esteve envolvido? Se sim, quantas pessoas foram? Durante a investigação, o garoto de 15 anos que citei antes também foi detido. Os detalhes sobre processos legais e desfechos para esse indivíduo são limitados, devido à sua idade na época do crime. Primeiro, ele foi condenado a 6 meses em um centro de detenção juvenil após confessar, mas houve recurso. O tribunal argumentou que não havia provas suficientes para comprovar a redação, e assim, a sentença foi reduzida para 100 horas de serviço comunitário. À medida que a investigação avançava, mais atenção se voltou para o outro rapaz de 18 anos, Wilson. Goy admitiu ter empurrado Lee, derramado cerveja sobre a cabeça dela, cuspido nela e tentado jogar uma garrafa de cerveja nela durante a festa. Ele foi liberado sob fiança enquanto aguardava a sentença. Durante esse período, Guy supostamente fez um comentário ameaçador sobre a irmã mais nova de Lee. O padrasto de Lee, Brad, soube disso e confrontou Guy, atacando-o. Os detalhes exatos do ataque não foram amplamente divulgados, mas foi algo suficientemente grave para que medidas legais fossem tomadas contra o padrasto. No tribunal, o padrasto de Lee se declarou culpado da acusação, mas o juiz o sentenciou a um termo de bom comportamento de 12 meses e optou por não registrar a condenação. Devido ao período emocionalmente turbulento, Guy Wilson se declarou culpado das acusações de agressão e foi condenado apenas a 100 horas de serviço comunitário. Matthew Webster se declarou culpado do assassinato de Lee antes do início oficial do julgamento, o que significou que não houve um julgamento completo no tribunal. Mas sua confissão de culpa evitou a necessidade de um processo legal prolongado e detalhado. Mas ainda havia a questão pendente. Ele negou ter participado
do incidente anterior com a garrafa de vidro que causou lesões genitais significativas e trauma em Lee. Então, havia outra pessoa envolvida? Bem, nunca saberemos de verdade. Houve algumas testemunhas que se apresentaram durante a investigação e afirmaram claramente que viram Matheus e Guy saindo juntos do clube de surf. E o jovem de 15 anos, que inicialmente forçou-se sobre Lee, junto com Guy Wilson, não tinha um álibi confiável em relação aos seus movimentos na época da morte de Lee. Isso, supostamente, nunca foi investigado mais a fundo. Então, as evidências forenses na cena e os relatos das testemunhas implicaram várias pessoas nos eventos que levaram ao ataque e assassinato. E Matthew nunca foi responsabilizado pelo abuso sexual, mas como o processo legal focou apenas nas acusações de assassinato, o abuso sexual permaneceu sem ser abordado, permitindo que Matthew e outros na festa escapassem da responsabilidade por essa parte do crime. Isso gerou dúvidas e preocupações sobre a verdade do que ocorreu naquela noite. Se outros realmente estiveram envolvidos, isso é uma séria injustiça. Muitos acreditam que a confissão de Matthew foi incompleta. Matthew foi e é o único assassino reconhecido de Lee, e foi condenado a 20 anos de prisão com um tempo mínimo de 14 anos. Após isso, a polícia enfrentou o escrutínio. Houve preocupações sobre como as evidências foram coletadas e manuseadas, especialmente em relação à investigação. Vários suspeitos, incluindo Matthew Weber, alegaram ter sido espancados pelos policiais. Eles também foram criticados por não investigarem outros possíveis assassinos. Além disso, a polícia foi criticada porque levou 3 meses para acusar Matthew do assassinato, mesmo sabendo que ele havia mentido sobre seu paradeiro logo no início da investigação. A família de Lee também está extremamente insatisfeita com o número relativamente baixo de condenações. Várias pessoas atacaram Lee naquela noite, mas quase ninguém foi levado à justiça. Matthew foi libertado em liberdade condicional em junho de 2004, após cumprir 14 anos e meio de sua sentença. A família de Lee sente que ela foi negligenciada pelas autoridades e acredita que outros envolvidos em sua morte não foram investigados ou processados. E as experiências deles os levaram a defender investigações mais abrangentes em casos de abuso sexual e assassinato, na esperança de evitar que outras famílias sofram as mesmas consequências traumáticas. Até o momento, nenhuma outra pessoa foi considerada culpada pelos atos horríveis cometidos contra Lee.